Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O vosso nome, vossa glória, libertai-nos, ó Senhor. Canta isso. O vosso nome, vossa glória. O vosso nome, vossa glória, libertai-nos, ó Senhor. Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos, ó Senhor. Com esse refrão eu inicio essa homilia para também fazer ligação com essa primeira leitura. Na primeira leitura nós nos deparamos com o povo de Deus sendo exilado pelo rei Nabucodonosor, o grande rei da Babilônia, que dominou durante um vasto tempo todo aquele território. Mas para adentrarmos nessa liturgia de hoje, nós precisamos lembrar alguns fatos anteriores. O povo de Deus foi escravizado pelo Egito, há um tempo bem atrás dessa leitura. E Deus escolheu Moisés para liderar toda aquela libertação que Deus queria realizar com o seu povo, para ser liberto de toda aquela escravidão que o Egito mantinha durante anos e anos, colocando trabalho forçado. Mas veja bem, aquele povo, depois de ter saído do Egito, depois de ter atravessado o Mar Vermelho a pé enxuto, depois de estarem já no caminho do deserto, em direção à terra prometida, nós percebemos que aquele povo que aparentemente estava liberto, era um povo que ainda continuava escravo. Tinha saído do Egito, foi liberto daquela escravidão do Egito, física, mas era um povo que continuava, mesmo depois de ter saído, de Moisés ter feito tudo aquilo, de Deus ter realizado prodígios e milagres para os tirar daquele lugar, era um povo que mostrava com sua vida que era um povo escravizado ainda, interiormente. O coração daquele povo estava aprisionado mais ainda do que quando estavam no Egito. Foram libertos da escravidão física, mas continuavam escravos interiormente, pelos seus pecados, pelos seus vícios, pela idolatria.
era um povo que continuava e persistia numa vida de escravidão. O Senhor mandava o maná ali no deserto para alimentá-los, e eles desejavam o alimento antigo. O Senhor dava o alimento para saciar a fome deles ali no deserto, em rumo à terra prometida, Canaã, mas eles desejavam ardentemente o sabor do passado, o sabor da escravidão do Egito, os sabores dos alimentos da escravidão, como diz das cebolas do Egito. O Senhor mandava água, jorrava água da pedra para saciar a sede daquele povo no deserto, mas era um povo que ardentemente tinha sede do passado, tinha sede da escravidão. Deus fazia uma aliança de amor com aquele povo, continuamente fazendo uma aliança, mas era um povo que voltava-se contra Deus numa idolatria, buscando outros deuses. Não muito diferente de nós, não é mesmo, meus irmãos? Não muito diferente do que nós vivemos. Nós também vivemos muita coisa parecida. Quantas vezes Deus nos liberta de grandes escravidões e nós continuamos amarrados a pequenas coisas, a pequenos pecados, às vezes a pequenos vícios que nos amarram e parece que é como se fosse o Egito, aquela escravidão tão grande, mas Deus a todo momento está nos libertando, assim como Ele já nos libertou de todo o pecado. Na cruz Ele já fez tudo isso, mas nós, assim como aquele povo que no deserto andava, Deus mostrando o seu amor, mostrando milagres, prodígios e sinais, mas o povo mostrava a sua ingratidão. Nós também, né? Deus faz muito por nós, Deus realiza às vezes milagres tão grandes na nossa vida, na vida dos nossos familiares. Quantos milagres nós podemos ver aos nossos olhos que Deus faz a todo momento, e nós continuamos escravos interiormente, escravos de pecados, escravos de situações. Às vezes pequenas coisas nos amarram, que só bastava um toque de Deus, mas é preciso ter o querer ser liberto. Quantas vezes Deus mostra o seu amor e já nos mostrou de diversas formas, e nós continuamos mendigando amores aí nesse mundo. Deus mostra de diversas formas o seu amor, a todo momento. E quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós continuamos buscando amores, outros amores, bens, em pessoas, em coisas, e Deus está ali mostrando: eu sou teu único amor. Mas nós mostramos que o nosso coração ainda está escravizado, ainda não foi completamente liberto, não porque o poder de Deus não chegou até nós, mas porque é preciso o nosso querer. O nosso querer. Aquele povo saiu do Egito aparentemente querendo ser liberto, mas o coração estava amarrado. O teu coração está desejoso dessa libertação do Senhor, ou ainda está amarrado por diversas coisas? Sabe por que tudo isso acontece? Sabe por que aquele povo mesmo, depois de milagres e prodígios, sair do Egito e continuar amarrado à idolatria, a outros deuses? Nós também, depois de Deus nos libertar e mostrar tanto amor por nós, continuarmos às vezes amarrados a pequenas coisas. Sabe por que isso acontece? Porque o nosso maior inimigo não está fora de nós. Os nossos maiores inimigos não estão externos a nós, mas o nosso maior inimigo está muito próximo de nós. E sabe onde ele está? Está tão próximo de nós que está dentro. Somos nós mesmos. O nosso maior inimigo não é o mundo, não é o demônio. O nosso maior inimigo está dentro de nós, somos nós mesmos. A nossa concupiscência enganadora, que a todo momento está gerando o pecado em nós e nos levando a continuar escravo de coisas,
a continuar escravo de pessoas, a continuar buscando amores em outras coisas, em bens e não no próprio Deus. Quando nós nos enfraquecemos interiormente, não basta o grande poder de Deus para nos salvar. Não que Deus não pode, mas porque se nós queremos continuar escravos, mergulhados nessa vida de pecado, Deus ele vai continuar querendo te salvar, nos salvar, mas Ele vai esperar o nosso, assim como o Salmo fala, libertai-me, Senhor. O Senhor vai esperar, assim como o salmista cantou, por vosso nome, Senhor, e vossa glória, libertai-me. Essa é a chave para que Deus nos liberte, tanto exteriormente dos nossos vícios, mas também do nosso interior mergulhado no pecado, escravizado. O Senhor vai esperar, assim como o salmista fez essa linda oração, simples, por vosso nome e vossa glória, Senhor, libertai-me. O Senhor vai esperar sempre isso de nós, essa oração, liberta-me, Senhor, liberta-me com o teu poder e com a tua glória. Quando nós nos destruímos interiormente, aí fica fácil. Como eu disse, o nosso maior inimigo não é externo, mas interno. E quando nós nos destruímos interiormente, aí fica fácil para o mundo vir com todo o seu poder, e daí fica fácil para o inimigo, o demônio, com todo o seu poder, nos destruir ainda mais. Mas ele só vai conseguir isso se, dentro dos nossos muros, nós já estivermos enfraquecidos e amarrados pelo pecado. E daí os outros inimigos externos farão todo o serviço para destruir totalmente a nossa vida. Veja bem, continuando ali, Deus, Ele fez uma aliança com o povo no deserto, uma aliança de amor. Depois o povo entrou onde? Em Canaã, na terra prometida. E Deus fez todo aqueles prodígios e milagres para deixar o povo entrar, lá em Jericó. O povo sitiou Jericó, as muralhas caíram, o povo entrou, né? E Deus deu todo o poder ali, pela força do exército ali, pelo poder de Deus. Eles foram conquistando as terras, foram conquistando terras e terras. Mas o povo continuou a voltar-se contra Deus. Deus mandou os juízes, como nós temos no Antigo Testamento ali vários juízes, para organizar o povo, para levar o povo a Deus. Mas como diz o texto sagrado, o povo continuou numa apostasia. O povo continuou voltando-se contra Deus. Deus mandou quem? Mandou reis. Mandou vários reis. Mandou o rei Davi, depois o rei Salomão e tantos outros. E mandou também profetas, para que os profetas pudessem estar indicando, anunciando qual era o caminho certo, qual era o caminho errado. E mesmo assim, o povo continuava voltando-se contra Deus. É onde nós chegamos agora, nessa primeira leitura. Joaquim era um rei de Israel. Tinha 18 anos quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. Fez o mal aos olhos do Senhor, tal como seu pai. Foi nesse tempo que os homens de Nabucodonosor, rei da Babilônia, vieram sobre Jerusalém e a sitiaram. Veja bem, Joaquim foi um rei que foi instituído. Toda autoridade é dada por Deus. Mas a palavra diz que Joaquim fez o mal aos olhos de Deus, assim como seus pais, como fala. E o que foi que aconteceu? Porque ele fez o mal aos olhos de Deus, Nabucodonosor, que era um rei poderoso, começou a sitiar a cidade de Jerusalém. Sitiar era começar a cercar a cidade para poder tomar a cidade. Por que foi que Nabucodonosor conseguiu destruir Jerusalém? Porque, primeiramente, o rei Joaquim já havia enfraquecido interiormente.
A cidade já havia enfraquecido, porque era um homem, um rei, que não fazia o bem aos olhos de Deus. E ao passo que ele foi fazendo o mal, e levando o povo também a fazer o mal, enfraqueceu-se interiormente, a cidade estava enfraquecida. Quando aquele rei, que era poderoso, veio sitiar a cidade, foi fácil tomar aquela cidade, e tomou. E destruiu Jerusalém, e o texto fala que Nabucodonosor entrou no templo sagrado, o templo que o rei Salomão fez, aquele grande templo, tirou todos os tesouros, saqueou o templo e destruiu o templo. Queimou, derrubou as muralhas da cidade e levou o povo cativo para a Babilônia. Levou o povo novamente escravo para a Babilônia. Um povo que saiu do Egito liberto pelo Senhor, com prodígios, milagres e sinais. Um povo que recebeu tanto amor de Deus, que Deus colocou juízes, Deus mandou reis, mandou profetas, mas um povo que se voltou contra Deus. O que foi que aconteceu? Voltou a ser escravo de uma grande nação que era a Babilônia, que era um rei também que não buscava nada aos olhos de Deus. E durante muito tempo aquele povo ficou exilado no Egito, exilado na Babilônia, preso. Meus irmãos, o Evangelho nos fala sobre um homem, dois homens, um que construiu a casa sobre a rocha e vieram ventos, vieram enchentes e não destruiu a casa. Outro homem que construiu a casa sobre a areia e vieram os ventos e as enchentes e derrubou a casa. Eu falei que o maior inimigo nosso, quem é? Somos nós mesmos. Joaquim, a cidade de Jerusalém foi sitiada e foi fácil ser destruída porque ele não fazia o bem aos olhos de Deus. Era um homem que fazia o mal. Quando nós nos enfraquecemos interiormente por nossos pecados, buscando fazer o mal aos olhos de Deus, deixando que os nossos vícios, o nosso pecado vá enfraquecendo interiormente, qualquer inimigo externo vai te destruir, vai derrubar a tua casa, como no Evangelho. Mas se você construir a tua casa sobre a rocha, que é o próprio Cristo, se aquele rei Joaquim tivesse feito bem aos olhos de Deus, buscado fazer a vontade de Deus, poderia vir qualquer nação destruir, não destruiria, porque o poder de Deus era maior. Meus irmãos, hoje é um dia de analisarmos a nossa vida. Se as nossas fronteiras estão fragilizadas, o que tem fragilizado? Para que possamos nesse dia colocar o Senhor, que é a rocha firme, a não deixar que os outros inimigos externos venham destruir a nossa vida. O demônio, o mundo, só terá poder para sitiar a tua vida e te destruir, se primeiro você já se destruiu interiormente. Por isso, meus irmãos, deixa Deus, o Deus que com o seu poder quer nos libertar, deixa Ele te libertar hoje, de todos os vícios que você imaginar, de tudo que você estiver aí, do teu pecado, dos nossos pecados, deixa Ele que com o poder te libertar de tudo, para que quando vierem os ventos fortes, as enchentes, ou qualquer inimigo, ou o próprio inimigo, o demônio, que não tem nenhum poder sobre o poder de Deus, ele não destruirá. A tua casa permanecerá firme sobre a rocha, porque o Senhor é o Todo-Poderoso. E quando nós nos agarramos nele, nenhum inimigo nos destruirá, mas ele sempre nos libertará. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.